Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou fechou o mês de agosto, numa semana onde os mercados continuaram focados nos cortes de taxa de juros nos Estados Unidos, isto enquanto aguardavam pelos dados da inflação na Europa, pela medida de inflação preferida do Fed, o Core PCE Price Index, e ainda pelos resultados da ação preferida dos mercados ultimamente, ou seja, a Nvidia. A semana terminou, aliás, com os mercados a descontarem cerca de 30% a probabilidade de um corte de taxas de juros já neste mês de setembro, no dia 18, de 50 pontos base pelos Estados Unidos, quando já o mercado assume praticamente o corte de pelo menos 25 pontos nessa mesma taxa de juros dos Estados Unidos. Foi uma semana marcada por alguma consolidação dos mercados, onde as yields obrigacionistas recuaram dos recentes mínimos, com os mercados obrigacionistas, com as obrigações a consolidarem em torno dos recentes máximos. Os mercados, como eu comecei por dizer, aguardavam com alguma expectativa os resultados da Nvidia. Os resultados saíram ligeiramente acima do esperado. A orientação futura, as projeções do terceiro trimestre ficaram um pouco aquém do esperado pelos mercados, e isso acabou por não ter um impacto muito forte no mercado em geral, que manteve, digamos, manteve-se dentro dos recentes níveis máximos que tem andado a fazer. Isto enquanto os mercados continuavam à espera da inflação na Europa e da medida preferida do Fed para a inflação. Na Europa, a inflação saiu bem em linha com o esperado, 2,6% do mês passado a cair para 2,2%, a inflação subjacente a cair de 2,9% para 2,8%. Já a única coisa que houve aqui assim alguma surpresa foi a taxa de desemprego, que inclusive até baixou de 6,5% para 6,4%. Já nos Estados Unidos, a medida preferida da inflação saiu exatamente em linha com o esperado, 0,2% do aumento dos preços a nível mensal, mantendo a taxa anual nos tais 2,6%, continuando, digamos, aqui a criar expectativas sobre o timing, ou melhor, o ritmo de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central norte-americano. Isto nos mercados acionistas acabou por dar esta semana alguma consolidação essa que não tivemos no mês de agosto. O mês de agosto terminou com alguns ganhos acionistas nos Estados Unidos e na Europa. O mesmo já não se pode dizer na Ásia, que foi um mês de alguma forma entre ganhos e perdas, e na sua grande maioria de perdas. O Nikkei, aliás, perdeu mais de 1%. O DAX na Europa liderou os ganhos e ganhou aqui à volta de 2%, um pouco acima dos 2%. O mesmo acontecendo com os mercados nos Estados Unidos, esses um pouco acima, mas ainda assim com o S&P 500 a ganhar aqui à volta dos 2,3%. Por cá, por Portugal, o PSI 20 teve um desempenho bastante modesto em agosto, ganhou cerca de 0,8% durante esse mês. Esta semana já foi uma semana, tal como eu comecei por dizer, de consolidação dos preços. Ainda estivemos na última semana de agosto, a grande semana de férias dos mercados, por assim dizer. Quem mais ganhou, digamos, foi a Europa, em que o DAX liderou a ganhar aqui à volta de 1,5%. Já na Ásia, os mercados negociaram entre ganhos e perdas, com o Nikkei com uma performance modesta a ganhar aqui cerca de 0,7%, enquanto o S&P 500 também, com os mercados norte-americanos entre ganhos e perdas, a avançar marginalmente esta semana, cerca de 0,2%. Por cá, por Portugal, o PSI esta semana ganhou, digamos, dentro da média, de alguma forma, da média dos seus pares na Europa, terminando a semana com um ganho ligeiramente inferior a 1%. Isto ajudado
pelos ganhos da EDP Renováveis, que terminou a semana a ganhar aqui à volta de 3,5%, enquanto a Mota-Engil afundou cerca de 11% durante esta semana, pressionando então o nosso índice nacional. No mercado cambial, o destaque esteve no dólar, ou melhor, nas perdas do dólar, nos ganhos do iene e nas perdas do peso mexicano, isto durante o mês de agosto. O euro-dólar subiu de cerca de 1,09 do princípio do mês de agosto para terminar à volta de 1,1050 depois de ter feito um máximo à volta de 1,12, enquanto o dólar-iene caiu de níveis em torno de 150 até um mínimo à volta dos 142 para terminar o mês aqui à volta dos 146 ienes por dólar. Já o peso mexicano perdeu durante o mês de agosto cerca de 7% contra o euro e cerca de 5% contra o dólar norte-americano. Esta semana, com a consolidação dos mercados, houve aqui algum recuo nestes movimentos. O dólar-iene, que começou a semana em torno dos 144, acabou por terminá-la à volta dos 146, enquanto o euro-dólar, que vinha dos tais máximos em torno de 1,12, acabou a semana a negociar à volta de 1,1050. Já o peso mexicano continuou em perdas também durante esta semana, em que perdeu cerca de 2% contra o euro e cerca de 3% face ao dólar. Nos mercados das commodities, o ouro foi um dos grandes ganhadores, digamos, no mês de agosto, e já o petróleo esteve em sentido contrário, foi das commodities que mais perdeu. O ouro ganhou cerca de 2,5% durante o mês de agosto, registrando novos máximos históricos acima dos 2.500 dólares por onça de ouro, níveis em que se mantém ainda a negociar, enquanto o Brent caiu aqui neste 4,7% durante o mês de agosto. O WTI caiu mesmo um pouco mais do que isso, portanto estamos a falar de 5% de perdas nos mercados petrolíferos durante o mês de agosto. Já esta semana, e na tal consolidação que temos vindo a referir, o ouro teve um recuo marginal durante a semana de cerca de 0,4%, mantendo-se então acima dos tais 2.500 dólares por onça de ouro, enquanto os preços do petróleo caíram cerca de 2%, o WTI um pouco menos de 2%, o Brent um pouco mais dos 2%. A semana que vai começar é uma semana onde estamos de volta ao trabalho, de volta aos negócios, isto com o final do mês de agosto e o começo do mês de setembro, onde as atenções irão continuar em torno dos cortes de taxa de juros nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos será o grande foco da atenção dos mercados nos tais possíveis cortes de taxa de juros, nas yields obrigacionistas, se vão continuar a recuar destes últimos mínimos ou se por outro lado vão voltar a cair. Isto tudo vai ser promovido, digamos assim, impulsionado, impactado pelo evento da semana, pelos dados da semana, que serão os dados essencialmente os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vamos ter ainda também os dados do ISM, tanto manufatureiro como de serviços dos Estados Unidos, mas de facto, depois das palavras de Jerome Powell em Jackson Hole, os non-farm payrolls, os dados do mercado de trabalho, serão os mais importantes e os que mais estão em foco durante esta semana. Qualquer coisa, os mercados estão à espera de cerca de 160 mil novos postos de trabalho a serem apresentados pelo Departamento do Trabalho. Este número provavelmente irá dar confiança ao mercado que vamos ter 25 pontos de subida de taxa de juros já dia 18 de setembro, mas um número que venha abaixo dos 100, por exemplo, dos 100 mil nos non-farm payrolls, provavelmente irá aumentar a probabilidade dos tais 50 pontos de subida de cortes de taxa de juros por parte do Fed. Já um número entre os tais 100 mil e os 150 mil de novos postos de trabalho irá manter tudo em aberto, irá manter o mercado bastante à espera do que irá acontecer. Outro dos números será a taxa de desemprego, em que o mercado espera que ele ande ali à volta dos 4,2%, 4,3%, aliás até é esperado um recuo dos 4,3% para os 4,2%. No entanto, uma subida para 4,4% ou 4,5% provavelmente irá uma vez mais dar impulso às expectativas de 50 pontos de corte de taxa de juros por parte do Fed, já uma queda para os tais 4,2, como o mercado espera, ou mesmo abaixo, quem sabe,
poderá aí reforçar a ideia dos tais 25 pontos base de corte de taxa de juros por parte do FED. O mercado também irá estar atento ao que vai acontecer ainda do outro lado do Atlântico, no Banco do Canadá, que vai esta semana também decidir sobre taxas de juros e onde o mercado espera que o Banco do Canadá continue no seu ciclo de cortes de taxa de juros já iniciado em junho, com as taxas a caírem de 4,5% para 4,25%. Bom, e para já é tudo. Espero um bom regresso ao trabalho de todos aqueles que estiveram de férias, aqueles que estão de férias, boas férias, uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!